Hoje eu vou ensinar você a pintar uma paisagem do começo ao fim. Fique comigo e aprenda a desenhar, a pintar e a detalhar a paisagem com tinta acrílica. Eu sou Margarete Valtrich e eu sou artista plástica e professora de pintura. Toda semana eu estou disponibilizando vídeos novos para vocês aqui no canal. Então, aciona o sininho aí e se inscreve, dá seu joinha e vamos fazer um Margaflix junto comigo para você aprender a pintar, aprender a desenhar, aprender a detalhar, aprender a manusear tinta acrílica e todo o passo a passo vai ficar disponível aqui para você poder acompanhar junto comigo. Um curso de pintura em tela para iniciantes, para quem quer aprender a pintar paisagem, aprender a pintar florais, aprender a pintar abstrato e a viver de arte. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar o meu curso de pintura em tela para iniciantes. Vai estar tudo detalhado, está tudo disponível, é só você entrar, navegar, pintar junto comigo e fazer lindas obras de arte. O curso de pintura em tela para iniciantes, eu ensino a pintar uma paisagem com ipê. São várias aulas, uma paisagem com araucária, também com várias aulas. E depois eu ensino a pintar florais, eu ensino a pintar abstrato, usar tinta acrílica, usar tinta óleo, usar espátula. Também eu ensino a como viver de arte. Então vamos lá, vamos começar a nossa paisagem, vamos pintar uma paisagem com tinta acrílica. Então hoje nós vamos dar início a um novo trabalho, uma nova paisagem. E eu estou usando aqui um lápis para fazer um desenho, apenas um risco superficial da nossa arte. Eu traço uma linha horizontal, um pouco abaixo do meio da tela, para formar a linha do horizonte. E depois eu começo a riscar na linha vertical 3 árvores que vão ficar nesse ponto esquerdo da nossa paisagem. Se você não tem firmeza no pulso e quer que as árvores fiquem bem retinhas, use uma régua. Eu não faço isso porque na natureza não tem nada muito retinho. Então eu puxo em sentido vertical, aleatoriamente para formar essas árvores. E depois eu formo postes. Eu começo formando uma cerca que parte dessas árvores e vai em direção à linha do horizonte. Então eu formo esses postes da cerca, começando do maior para o menor. Conforme eu vou me distanciando do primeiro plano, eu vou diminuindo o tamanho dos postes para formar uma perspectiva. E assim eu vou criando aí um caminho também que parte lá do fim, onde termina aqueles postes e vem até aqui o primeiro plano. E o mesmo acontece com esse caminho. Lá a estrada é bem estreitinha e quando ela chega aqui na linha do primeiro plano, ela fica maior, uma estrada mais larga, para também formar a perspectiva. E agora eu delineio aqui uma árvore grande, que é a árvore de primeiro plano, que é onde nós vamos ter um ponto focal. Aqui vai ser um ipê amarelo. Então o tronco dessa árvore ele é mais largo, ele é mais grosso. E agora, usando a tinta acrílica e o pincel de cerdas macias número 24, eu começo a preencher essa tela na região do céu com um branco puro e o pincel bem umedecido com bastante água, para deixar essa tela bem úmida, para que depois eu possa formar um degradê com os tons de azul do céu. Se eu começo a jogar azul desde o começo, eu não vou conseguir fazer um degradê, porque a tinta acrílica ela tem a secagem muito rápida. Então nós precisamos ser ágeis, e se nós não somos ágeis, o recurso que nós temos é usar água. Dessa maneira a gente vai umedecendo a tela com a tinta branca e água. Eu vou preenchendo toda essa tela com a tinta branca e água até a linha do horizonte. E depois que eu termino de preencher com o branco, daí eu começo a acrescentar azul hortênsia no pincel para formar o céu. E daí formar um esfumato, misturando esse tom de branco com o azul hortênsia.
Agora eu começo, então, a acrescentar o azul hortênsia, misturando nessa tinta que ainda está úmida, a tinta branca úmida. Com um pouquinho de azul hortênsia, eu consigo fazer um céu claro lá no topo da minha tela. Conforme eu vou descendo em direção à linha do horizonte, eu vou colocando mais azul hortênsia no pincel e vou escurecendo mais para formar a base daquelas árvores que ficam lá na linha do horizonte que se encontram com o céu. Então, a princípio, eu simplesmente aplico a tinta na tela, misturando com esse branco. Depois, quando o pincel está com menos tinta, eu repasso toda essa pintura para formar um degradê de tons, misturando o branco que está já na tela, junto com esse azul hortênsia, esfumaçando e deixando o céu com a tinta bem espalhadinha, sem grumos, sem locais com mais tinta, locais com menos tinta, deixando o céu bem lisinho, bem parelhinho. Esse pincel é bem largo, tem as cerdas bem macias, apesar de a minha tela ser grande, essa tela tem 80 por 120, ainda assim ele abrange um espaço grande e rapidamente a gente consegue preencher bastante a tela com pouca tinta, bem umedecida, e dessa forma a gente consegue fazer o degradê antes que a tinta acrílica seque, porque ela tem a secagem muito rápida. Então a gente tem que desenvolver essas artimanhas, essas habilidades para que a gente possa ser bem sucedido em lidar com ela. Eu gosto muito de trabalhar com a tinta acrílica, mas a gente precisa desenvolver algumas manhas assim para lidar com ela, devido a esse fato que é uma qualidade, na verdade, a secagem rápida, porque depois a gente pode acrescentar outras coisas sobre ela, pintar outras camadas rapidamente. No dia seguinte tu já pode dar continuidade ao teu trabalho, sem precisar ficar esperando, como a tinta óleo às vezes demora uma semana para te poder acrescentar outros tons em cima, porque a secagem dela é lenta e daí você tem que exercer a paciência.
Então, feito o preenchimento do céu, eu passo a preencher a grama verde. Essa região que fica ali na linha do horizonte é a região de mais luz do nosso quadro. Então, eu preciso acrescentar aí um tom bem claro. Eu escolhi misturar o verde inglês claro, o branco e o amarelo claro. Esses 3 tons misturados dão um verde muito bonito e bem iluminado para a gente acrescentar aí nessa grama que fica na linha do horizonte. Conforme eu vou me aproximando mais do primeiro plano, eu vou acrescentando menos branco e menos amarelo e deixando o verde inglês puro. E depois, conforme eu vou me aproximando mais do primeiro plano, eu vou acrescentando um pouco de verde Vessi. Vou escurecendo o tom, porque a grama, conforme a gente chega mais próximo da nossa vista, ela se torna mais verde, um verde mais escuro mesmo, que esteja iluminado, mas ainda assim já é um verde mais escuro. E aqui no primeiro plano nós vamos ter essas árvores que vão fazer sombra, e daí a grama vai ficar, como ela vai estar com sombra em cima, ela vai ser um verde mais escuro. Então, conforme a gente vai se distanciando da linha do horizonte, a gente vai escurecendo o tom dessa grama. Vai espalhando ela sempre na horizontal, sempre a tinta na horizontal, conforme o crescimento da grama, né? E depois que a gente terminar essa fase, né, que a gente terminar de pintar essa grama assim, bem espalhadinha, agora a gente tá só preenchendo o fundo, então a gente não tá se preocupando com detalhamento. Na próxima fase, depois que essa fase secar, nós vamos partir pro detalhamento. Daí a gente vai colocar detalhes em cima dessa grama. Por enquanto ela é só uma grama lisinha e a gente só tá deixando os tons bem definidos, aonde que tem luz, aonde que tem sombra, onde que vai estar as árvores, onde que vai estar o caminho. Depois de tudo isso definido e a gente dá um fundo geral na tela, aí a gente vai partir para o detalhamento. Você gosta de pintura, quer aprender mais e acha que isso é só para quem tem dom, só para quem tem muito tempo e acha que isso é um hobby muito caro? Não pense assim. Eu disponibilizei um curso de pintura em tela para iniciantes, um valor bem acessível. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar o meu curso. Lá eu ensino a pintar paisagem, ensino a pintar florais, ensino a pintar abstrato, ensino a precificar a arte caso queira vender, ensino a como viver de arte, como a gente se utilizar das redes sociais, como criar loja virtual para vender nossos quadros para todo o Brasil. E é um curso bem completo que vai ajudar muitas pessoas que têm amor pela arte e que acham que é impossível viver de arte. Eu sou a prova viva que isso é possível, muito possível a gente viver de arte. E é só que a gente tem que ter orientação. E essa orientação eu estou dando no curso de pintura em tela para iniciantes, usando-se da minha experiência de muitos anos já vivendo de arte, trabalhando com isso. E eu quero que mais pessoas também tenham esse privilégio de viver de arte. Não quero guardar isso só para mim. Então, por isso, eu disponibilizei esse curso bem completo e bem acessível. As aulas já estão todas disponíveis. No momento que você adquirir o curso, você já vai estar com todo o curso disponível. É só assistir as aulas, pegar suas telas, suas tintas e sair pintando junto comigo. É um passo a passo bem detalhado, bem simplificado, para que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha pego um pincel na mão, consiga aprender, consiga fazer sua arte, decorar seu lar, presentear, vender, o que quiser. Então agora a gente usando o verde Vessi, passamos a detalhar a grama no primeiro plano. É a zona de sombra, né? Então a gente vai estar usando o verde Vessi puro. Que é um tom bem escuro, né? E vai contrastar aí com essa grama verde inglês. Depois que a gente termina de preencher esse tom escuro, a gente começa a mesclar o tom claro com como tá tudo úmido, tá, né? A gente tá pintando rapidamente, puxando o pincel na horizontal. Com esse mesmo pincel úmido, com a tinta ainda escura dentro dele e um pouquinho de verde inglês, eu faço o casamento dos tons, para que não fique aquela separação entre a sombra e a luz. A gente faz uma mescla ali e faz com que os tons se unam e formam um degradê bem bonito de verdes. É bem interessante.
Muito agradável a gente fazer esse trabalho. Amo pintar paisagens. Feito então todo o preenchimento da grama, passamos a fazer o preenchimento das árvores. Eu estou usando o marrom Van Dyck para preencher todos os troncos das árvores de primeiro plano. E aí eu peguei um pincel chato de cerdas curtas, que eu acho mais prático para pintar troncos. Eu estou usando o pincel da Ceramic número 10 para fazer o preenchimento desses troncos. E eu umedeço o pincel com água e nesse tom marrom Van Dyck e vou puxando aí essa tinta para preencher todo, não deixar nada de tela em branco, deixar tudo completinho esse fundo, para que depois na próxima fase a gente comece a colocar a sombra e a luz e delinear as cascas das árvores, colocar as flores desse ipê, colocar as folhas nas outras árvores também, os galhos, e fazer o detalhamento desse pequeno riacho que tem aí no meio do caminho, é uma poça d'água que tem aí no meio da estrada. Tudo isso a gente vai fazer na próxima fase.
Feito então a pintura dos troncos, passamos a pintar aqui a cerca. Usando o mesmo pincel número 10 da Ceramic e o tom de marrom Van Dyck, com um pincel bem úmido, eu passo a puxar na vertical os postes da cerca. Você pode ver que eu estou puxando os postes, fazendo com que o primeiro poste ele seja mais alto e mais largo. O segundo um pouquinho menor e assim sucessivamente até lá o fim na linha do horizonte, o poste último lá seja bem baixinho e bem clarinho e bem menor do que esses primeiros aqui. Isso forma uma perspectiva, né? O tamanho e também o tom mais suave. E aproveito esse restinho de tinta do marrom Van Dyck que tem no pincel e faço o detalhamento aqui de um pouco de terra aqui escura, mesclando com esse tom de terra da estrada, para formar um degradê de tons, para não ficar essa estrada lisinha, porque nenhuma estrada é lisinha, elas são sempre cheias de terra, são sempre cheias de mesclas de barranco, né? Então é bom a gente acrescentar vários tons à estrada para ela ficar interessante. E agora com esse mesmo pincel do marrom Van Dyck eu passo a detalhar as árvores, os troncos, os galhos das árvores de primeiro plano. Começo com um tom, com esse mesmo marrom Van Dyck e o pincel número 10 da Ceramic. Eu umedeço com água e um pouco de tinta e passo a puxar com o pincel de ladinho para que os galhos fiquem finos. Porque se a gente calcar o pincel e deixar ele plano, ele vai formar galhos muito grossos. E daí vai destoar, porque o tronco da minha árvore tem que ser sempre mais grosso do que os galhos, né? E assim a gente vai puxando aquelas árvorezinhas que ficam lá escondidas no segundo plano, lá no meio daquela floresta, lá na linha do horizonte, também tem árvores. Agora com o pincel leque e o tom de azul escuro, que pode ser o ftalocianina, ou azul da Prússia, ou qualquer tom de azul escuro que você tiver, passamos a delinear a área de sombra lá no segundo plano, na linha do horizonte, aquelas árvores que ficam, aquela floresta que fica lá no fundo. Por isso que o tom é azulado, porque como está distante da nossa vista, nós não podemos pintar nada muito com cores vivas, verdinho, coisa assim. Nós temos que usar tons azulados para não desfazer a nossa perspectiva. E aí a gente usa bem na base, na linha do horizonte, o tom de azul ftalocianina puro, né, para formar a base das árvores, onde fica a área de sombra. E depois com batidinhas, com esse mesmo pincel leque, misturando o tom de azul hortênsia e azul ftalocianina, eu começo a dar batidinhas lá na linha do horizonte, formando algumas árvores, alguns arbustos que ficam lá nessa floresta de fundo. Para não ficar esse céu todo azulzinho, todo parelhinho, a gente cria aí uns arbustos para formar uma floresta de fundo, usando sempre tons azulados para nós não estragar nossa perspectiva. Você gosta de pintura? Eu toda semana estou disponibilizando vídeos novos aqui no canal e gostaria de ter vocês sempre comigo. Para que você não perca nenhum vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho. E o YouTube avisa você quando coloco vídeos novos aqui no canal. Toda semana estou postando sempre alguma novidade, às vezes abstratas, às vezes florais, às vezes paisagens. E de formas que quem gosta de pintura pode aprender, pode pintar junto comigo. São aulas completas que podem ajudar todos os amantes da pintura a aprender a pintar e também a criar novas artes, a aprender novas técnicas. Aqueles que já sabem pintar podem aprender algum detalhe, alguma maneira nova de pintar que talvez eu faça diferente. E eu também aceito sugestões de vídeos para o canal. Você pode dar comentários, o que você achou dessa pintura, pode dar sugestões. Estou sempre com a linha de comunicação aberta e será um prazer responder a todos vocês.
Agora, com esse mesmo pincel leque e o verde inglês no puro, eu começo a dar batidinhas na horizontal, formando as bordas da grama que avançam por cima da estrada. E também a área de sombra ali por baixo das árvores, onde bate pouca luz, eu acrescento um pouquinho de verde VC e vou puxando a grama avançando por cima da estrada. Então, onde tem bastante luz, eu coloco o verde inglês puro. Onde tem sombra, eu coloco o verde VC. E aonde a luz está mais incidente e está mais distante, eu coloco um pouquinho de amarelo junto. E formando aí um degradê de tons para não deixar aquela grama lisinha, sem graça. E aquela estrada com umas bordas muito retinhas, que nenhuma na natureza, nada é assim. Tudo tem capim, tem grama, o capim sempre avança por cima da estrada. E tem partes da grama que é mais alta, partes que é mais baixa, tem buracos no meio da grama, então a gente vai acrescentando tons mais escuros, mais claros e mesclando, formando um degradê bem bonito aí em cima dessa nossa grama verdinha. E aí vai a criatividade, né? A gente pode acrescentar tons aí e ir fazendo uma mescla bonita para que a nossa paisagem fique mais interessante. Quanto mais detalhadinha, mais elementos, mais interessante o trabalho fica. Esse pincel lá é que faz milagres. Eu amo esse pincel, porque com muito pouco tempo a gente consegue abranger uma área grande e preencher aí, fazer um detalhamento bonito aí em cima dessa grama. Agora, usando o Terra de Siena queimada, eu passo a dar pequenas batidinhas aí no meio da estrada, no primeiro plano. Também eu passo a dar batidinhas aí misturando o azul da Prússia com essa Terra de Siena queimada e dando pequenas batidinhas aí nessa área de sombra para formar aí um detalhamento na grama escura aonde bate a sombra das árvores. E avançando por cima da estrada, mesclando esses tons claros com os tons escuros, né?
formando uma borda aí na beira da estrada, onde a grama avança por cima do caminho. E isso vai tornando cada vez mais interessante e mais realista, né, o nosso trabalho. É bom que a gente, depois que começa a pintar, a gente começa a observar a natureza. Quando a gente vai caminhar num caminho de terra, a gente já começa a observar com outros olhos e lembrar, ó, quando eu for pintar uma paisagem, eu tenho que lembrar que na natureza as coisas funcionam dessa maneira. Isso ajuda bastante a gente a, depois, na hora de pintar, se utilizar desses recursos, né, para que o nosso trabalho se pareça o máximo possível com a vida real, com como a paisagem de verdade é. Nossa paisagem está pintada. Mostrei para vocês todo o passo a passo, todo o caminho que leva a pintar uma paisagem. É um trabalho prazeroso, gostoso e cada vez que a gente pinta, a gente passa a amar cada vez mais a pintura. E se você gosta de pintar, gosta de enfeitar seu lar, gosta de presentear quem você ama com obras de arte e gosta de fazer as suas próprias obras de arte, então você está no lugar certo. Eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acessar o meu grupo de pintura em tela no Facebook. Esse grupo é aberto e está acessível para todos vocês poderem entrar, pintar junto comigo, dar comentários, dar sugestões de novos vídeos para o canal, compartilhar a sua obra caso você pinte. Aqui na descrição do vídeo está o link para você acessar meu grupo de pintura em tela no Facebook. É um grupo gratuito e acessível a todos para que você possa entrar e vou ter o maior prazer em adicionar você lá para que você possa pintar junto comigo, interagir, possa fazer perguntas, deixar suas dúvidas, sugestões de novos vídeos para o canal e também você pode compartilhar a foto caso você pinte essa arte ou outras artes aqui do canal. Então, um abraço para vocês, obrigada por terem assistido até o final e até o próximo vídeo.